Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora saiu, né? Sejam todos bem-vindos. Alguém de primeira vez? Seja bem-vindo. Ao final da reunião, se quiser algum esclarecimento, é só nos procurar, tá? Mas que você desde já se sinta acolhido entre nós e pela espiritualidade da casa. Hoje nós teremos o nosso companheiro Walter Pina, que vai falar sobre o tema As Virtudes e os Vícios. Para o nosso preparo, eu trouxe o Livro da Esperança, ditado por Emmanuel, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título da lição é Na Construção da Virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Está no Evangelho, capítulo 17, item 8. Tolera as descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando, a preço de lágrimas, que o tempo te mostre a isenção de culpa. No entanto, com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia, através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém. E, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro com que, um dia, aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistastes, e pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que não te compreendem os gestos, mas consegues assim reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para o levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas, e prossegues em atividade laboriosa, no progresso e na par de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Entretanto, nesse abençoado serviço extra, lances o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorriam com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Depois, então, da leitura dessa página, na construção da virtude, vamos elevar, então, os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, pedindo que estejam conosco durante todo o tempo que aqui estivermos,
com os nossos corações agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa de amor, de acolhimento, que tanto refrigério traz às nossas almas. Que nosso amigo Walter seja intuído também pela espiritualidade amiga, pelos seus mentores, e que possa trazer para nós o fruto do seu estudo, do seu trabalho. Mas principalmente que cada um de nós esteja com os nossos corações e as nossas mentes voltadas para o estudo e de coração aberto, pronto para receber tudo que aqui viemos buscar. Acolhe, Senhor, os nossos irmãos que ainda não puderam chegar até aqui, que eles sejam envolvidos também por Ti, pela Tua paz e pelo Teu amor. E assim pedimos a Tua permissão, Mestre, a permissão da espiritualidade amiga que coordena o trabalho da casa, e damos por iniciado o nosso estudo na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, passo então a palavra agora para o Walter, que vai nos falar, como eu já falei anteriormente, sobre o tema as virtudes e os vícios. Boa tarde, meus irmãos. A paz do nosso Mestre Jesus conosco, abençoando nossa vontade de aqui estarmos e aqueles que estão nas suas casas virtualmente, né? A bênção de poder estar assistindo, né? Mais um estudo na nossa casa, que a gente preparou com muita dedicação, né? Que é um tema muito importante para cada um de nós. Para mim foi o primeiro, sempre a gente, né, que está estudando, a entender, né, a observar esse tema virtude, né? A gente pergunta quais virtudes que eu tenho, né? São tão poucas, vista do tanto que eu ainda tenho que conquistar, e os vícios que é muito difícil da gente enxergar, né? Mas nós vamos nos basear o nosso estudo no Evangelho, como a nossa irmã já leu uma página, né? Já até pegou aqui umas partezinhas aqui do que eu coloquei, mas é sempre importante, né? Mensagem muito assim, exclamativa para a gente, nossa reflexão sobre o que nós precisamos realmente fazer, né? Em termos de virtude, já que a gente ainda está tão longe ainda de conquistarmos, né? Estamos a caminho, já é importante. Então, nós fomos logo no início, saiu aqui de novo. Que às vezes esbarra ali, ó. Logo no início, né, nós vamos primeiro pegar a definição lá pelo dicionário, né, que a nossa irmã leu ali do que o Evangelho mostra para a gente. É uma disposição firme, né, e constante para a prática do bem. Que é muito difícil ainda para a gente, em todos os momentos, né? Disposição firme, às vezes a gente até tem, e constante, toda hora, todo dia, né? Para a prática do bem, que às vezes foge um pouco. A gente não consegue fazer isso a todo instante, a todo momento, sendo muito realista conosco mesmo, né? Que a gente sabe das dificuldades que a gente tem em certas situações que a gente realmente precisa estar muito firme, né, para poder enfrentar certas situações que ainda se apresentam para a gente, para todos nós, né? Mas lá no Evangelho, conforme a Marinelli leu para a gente, vou repetir, né? A virtude no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades qualidades essenciais
que constitui o homem de bem. Aí diz o Raul Teixeira que é a disposição da alma de agir no bem conforme, né? Está sempre à vontade de agir no bem, né? Constantemente, como é colocado aqui na frente. Então, a gente perguntei para mim mesmo, né? O que é um homem virtuoso? E ele coloca aqui o homem de bem. A gente sabe que no Evangelho tem um item só sobre o homem de bem que a nossa irmã colocou aqui. Né? Nós vamos ver. O que é a gente ser um homem virtuoso? Eu vou dizer uma: ser bondoso. Vocês podem me falar outra? Né? Ser caritativo, né? Laborioso. Laborioso é aquele que gosta do trabalho, que abraça o trabalho com vontade, com satisfação, porque ele sabe que o trabalho tem uma finalidade. Não é só aquele trabalho da parte financeira, né? Mas é um trabalho de progresso, né? Do nosso trabalho, a evolução do nosso mundo depende do nosso trabalho. A gente é pequenos formiguinhos, fazemos aquele trabalhinho de formiguinhas, mas a formiguinha ela leva o que ela pode carregar, né? Às vezes ela é tão pequenininha e leva coisas 3, 4 vezes maior que ela, mas leva, né? E leva lá para o formigueiro. E a intenção dela o que é? Às vezes aquela folha tão grande, daria para ela se alimentar ali umas 7 vezes, 10 vezes, mas ela pensa no outro, na outra companheira, né? Então ela leva aquelas formigas além daqueles que não estão podendo trabalhar. São os filhotes, né? E os idosos, que também tem as formigas idosas que não conseguem mais arrastar aquela folha, né? Então esse trabalho laborioso, ele é sóbrio, ele é modesto. Eu peguei algumas partes, né? Misericordioso, humilde, paciente, tolerante, pacífico, etc. Aí eu perguntei para mim mesmo: eu consigo essa disposição firme e constante a toda hora, a todo momento? E eu falei: não, eu não consigo. Cada um de vocês faz a sua reflexão, né? Mas eu tento fazer o melhor. Aí é o caminho mais importante, né? Eu tento fazer o melhor nisso aqui, o que está à minha altura, e até às vezes eu até me sobreponho, né? Aquilo que eu ainda consigo fazer, né? Mas tento procurar essa virtuosidade diária dentro da gente, né? Aí lá na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, então a gente já falou a qualidade do homem virtuoso, né? Na 893, que esse tema aqui está lá da pergunta 893 do Livro dos Espíritos até 8903, né? As virtudes e vícios. São muitas perguntas, muitas coisas. E em termos de vício aqui no Livro dos Espíritos, ele se prendeu muito àquela parte sobre o egoísmo, orgulho, né? E sobre a disposição que você tem para doar, né? Doar o que você tem de melhor para o outro, né? O que isso importa? Então, na 893, ela faz essa pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Né? Qual é a mais meritória? Muita gente poderia dizer, não, o amor, né? Que a gente já pensa, a maior virtude que a gente tem é o amor. Mas eles não estão falando nesse sentido. Alguma coisa que está dentro disso aí, que o amor absorve tudo. Mas olha o que responderam para a gente. Ó. Toda virtude tem seu mérito próprio, né? Porque todas indicam progresso no caminho do bem. Então, conforme a gente vai adquirindo as virtudes, nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo, que é o caminho do bem, que tentando achar aquele homem de bem que ainda está lá na frente, que a gente conquistou já muitas coisas, mas ainda não sou um homem de bem completo, como nós vamos ver, né?
Aí eles falam assim também, ó, eu botei até em vermelho. A virtude sempre que há resistência voluntária à tentação das más tendências. Então isso é uma virtude, né? Não é só aquelas que a gente viu. Aí a gente olha para dentro da gente, né? E pergunta, Walter, quem você é? Aí vai aparecendo, né? As coisas boas, que são as virtudes, mas dentro do Walter também não tem só isso não. Tem muita má tendência, que às vezes faz eu sair do trilho, mesmo às vezes eu não querendo, às vezes eu saio do trilho, às vezes, né? Aí tem que fazer um trabalho enorme para voltar para aquela trilha, uma palavra mais grosseira, uma palavra mais alta, uma resposta que não é legal. Isso acontece comigo? Acontece com todo mundo? Acho que acontece com todo mundo, né? Com a gente aqui. Nós estamos no caminho certo. Mas ainda acontece muita coisa dessa com a gente. Comigo acontece. O importante é que a gente reconhece, né, e tenta acertar e ajustar. Né? Para voltar ao caminho onde a gente estava. A gente sai que nem um trem, descarrilhou, pega uns caminhos tortuosos, pedras, né? Mas a gente, opa, bom que a gente já percebe, né? A gente percebe que esse caminho não está legal, volta. Vamos voltar lá para o trilho, que é o caminho certo, né? Aí a gente vai trabalhando as nossas más tendências, que é o que a espiritualidade pede para a gente, nos nossos tempos, né? Que a gente faça um autoconhecimento. Sócrates dizia, numa palestra que eu fiz até semana passada, conhece a ti mesmo, né? E o nosso Santo Agostinho falava isso também, e pedia que a gente fizesse todo dia um reconhecimento da gente mesmo, né? Às vezes a gente esquece até de orar, e às vezes a gente esquece de fazer isso, mas é importante que a gente ore, faça uma reflexão do dia, né? O que eu fiz de legal? O que eu fiz de ruim? Pô, falei uma palavra grosseira, olha só, cara, ainda estou falando isso, ainda estou fazendo isso, não posso mais, mas eu sei que eu não posso mais, mas ainda faço. É o que o Paulo falava, né? Paulo, né? Ainda faço muita coisa que eu não quero fazer, mas eu faço. Faz parte da gente, mas a gente vai domando, né? O verdadeiro espírito é aquele, né, que vai trabalhando, vai se transformando. A espiritualidade, sabe, Deus sabe que a gente não vai conseguir assim, vamos precisar de muitas e muitas outras encarnações, mas é importante que a gente já reconheça muitas delas e vamos trabalhar conquistando virtude, né? Então virtude é isso também. Quando a gente tem uma resistência voluntária à tentação das mais tendências, né? Aí a espiritualidade, né, fala assim ainda, todavia, a elevação da virtude está no sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo, sem pensamento oculto. Olha para onde estão, no livro dos Espíritos, olha para onde estão levando, né, a questão da virtude, que o tema é virtude e vícios, né? Eles depois lá na frente vão falar que nós temos um vício ainda muito grande dentro da gente, que é isso aqui, ó. Todavia, a elevação da virtude está no sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo, sem pensamento oculto, né? Que a gente fazer o bem, fazer a caridade, fazer coisas boas para o nosso semelhante, mas sem a gente deixar, né, aquela coisa da mão esquerda, que está olhando a mão direita, né, que a gente ainda faz algumas coisas, a gente fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, porque o retorno já vem naturalmente, né? Esse retorno é natural. Aí eles falam assim, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Tá? Desinteressada caridade, fazer sem esperar nada em troca, né? Sem esperar qualquer tipo de recompensa, fazer sabendo que a gente já está fazendo o nosso trabalho, fazendo o melhor que a gente pode,
vamos conquistar o que a gente precisa conquistar e vamos merecer aquilo que Deus achar que nós podemos merecer, né? Então, aí depois eles falam lá na frente, né, que a gente viu, aliás aqui, anteriormente, ele falou: a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem, né? Aí nós vamos lembrar, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, né? Então, para eu conquistar as virtudes, eu tenho que estar no caminho. Hoje nós estamos no caminho. Ninguém pode se considerar ainda um homem de bem, né? Nós estamos a caminho de ser esse homem de bem. Adquirindo, né, conquistando essas virtudes, para que a gente desfazendo das nossas más tendências. Nossas más tendências são os nossos vícios, né? Vícios é tudo aquilo que foge à regra da lei de amor, caridade e justiça, né? Porque são vícios. Olha, depois lá na frente eles vão falar um pouquinho mais sobre isso aí, né? E fala assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que possui a essência completa de todas as virtudes. Por isso que eu falei que nós estamos a caminho. Nós não somos homem de bem ainda, né? Nós estamos a caminho, porque o verdadeiro homem de bem é aquele que possui a essência completa de todas as virtudes. Aquele que já alcançou, né, todos os degraus, conquistando essas virtudes ao longo das várias encarnações, até chegar a essa plenitude, né, do verdadeiro homem de bem. Quem foi aquele que foi o verdadeiro homem de bem entre a gente, né? O mais completo? Foi Jesus, né? Que ele exemplificou para todos nós tudo que ele fazia, tinha virtude, a gente procurou nele a bondade, a gente achou, a gente procurou nele a caridade, a gente achou, procurou o trabalho. Imagina o trabalho que Jesus teve, né? Com aquelas 12 criaturas ali que já eram escolhidos, mas eram 12, aqueles que Jesus ia poder trabalhar muito para um dia chegar lá na frente e eles alcançar um grau mínimo para poder trabalhar com ele, né? Porque no início Jesus falava, né? Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Vocês tinham feito muitas coisas, estavam iniciando. E Jesus trabalhou com eles através do exemplo. O exemplo é a maior forma de aplicação, né? A melhor forma que tem é o exemplo. E Jesus ia exemplificando, ia trabalhando, eles olhando, observando, né? Iam conquistando virtudes. É um trabalho imenso que Jesus teve, para lá na hora que ele tivesse que sair daqui, deixasse 12 criaturas prontas para continuar o trabalho dele. Né? E Jesus teve muita paciência, muita tolerância com eles, com todos nós, né? Era pacífico, era sóbrio, era modesto, né? Alguém perguntou assim para ele: ah, tu és muito bom. Ele falou: bom, eu não sou bom, bom é Deus. Olha só, né? A modéstia, ele é um homem perfeito, usando na humildade modéstia, porque bom não sou eu, bom é Deus. Imagina. E a gente, então, com relação a Jesus, né? Se ele não se achava bom, né? Ele era bom. Mas e a gente, né? Com relação a ele? E muita gente, às vezes, uma situação tão pequenininha, mas a pessoa enche a sua bola, né? Se inflama todo, se acha muito bom, né? Muita gente é assim. E aí a pessoa tem que olhar para dentro de si, olhar para o outro e ver, cara, sou tão pequenininho porque eu estou tão orgulhoso, porque eu estou tão vaidoso, né? E tem muita gente ainda assim. A mais... Sim, aqui. Mas existiram homens de bem, né? Estavam no caminho, não completos, porque ainda estavam no caminho da perfeição, que passaram entre nós da terra.
A gente tem muitos exemplos que estão aí para a gente. Um deles é o nosso irmão que deixou essa mensagem aí, né? E aí nós temos tantos outros. Esses são homens de bem completos? Não são ainda, porque estão a caminho, né? Mas a gente pode chamar um São Vicente de Paulo, que é um homem mais virtuoso, mais caridoso que passou entre a gente, né? A espiritualidade fala. A gente tem um Chico Xavier, tem uma Madre Teresa, né? Tem um Gandhi, nas mais diversas religiões. São homens de bem a caminho da compleção, né? Da compreensão que eles vão chegar lá um dia. Mas já são tão virtuosos que nos serve como exemplo, para que a gente siga, né? A gente olha a vida do Chico Xavier, quantas ofensas fizeram com o Chico, né? E o Chico ria, o Chico sorria. Aí eu penso assim para mim, cara, se fosse comigo, o cara me fazer uma pergunta dessa, repórter, né? Eu ia ficar irritado, ia ficar chateado com o cara. Aí o cara perguntava assim, o repórter, né, maliciosamente, o Chico estava começando, o Chico tinha uns trejeitos, né? Aí falava assim, Chico, você é gay? Já perguntou? Já pensou? Naquele tempo lá atrás, o Chico ria, o Chico sorria, né? Aí olhava com piedade, com dó para aquela criatura ali, né? E ria e sorria, né? Aí depois teve o Davi Nasser, um grande repórter da época, lá dos anos 40, Chico iniciando, né, o trabalho, e aí aquela coisa assim, esse cara é mais um falso apóstolo, né? Ele está aí pregando bondade, coisa e tal, mas tudo querendo alguma coisa em troca. Vai lá, Davi Nasser, um grande repórter, iniciando na época, né? Já desencarnou há algum tempo, e ele foi lá, jovem ainda, e foi sondar a vida do Chico. Só procurou coisas assim, coisas que eram sombra, né? Que ele achava sombra. Não falou um momento das coisas boas que o Chico fez. Fez uma reportagem denegrindo o Chico Xavier. E o Chico tinha quem do lado? O Emmanuel. O Emmanuel chegava para Chico, tenha dó dele, tenha piedade. Ele não sabe o que está fazendo, Chico. Calma, Chico. Pega um livro aí, uma dedicatória. E eles não falaram quem era. Davi Nasser, que a gente conheceu, né? Não falaram quem era, foram ocultos, né? Foram escondidos. Ele e o repórter americano pegaram, fazendo aquelas perguntas capciosas, né? Sondaram as coisas boas, coisa boa não escrevi, só escreveram as coisas maliciosas. E o Chico escreveu um livro para ele, uma dedicatória maravilhosa, né? Eles levaram. Uma preocupação deles era tão grande que eles nem olharam o que o Chico tinha escrito. 20 anos depois, Davi Nasser, super famoso, super conhecido, programa de televisão. Vocês lembram, né? Não coisa só da minha velhice, não, né? Não eu que estou idoso, não. A gente lembra. E aí o Davi Nasser olhou para a obra do Chico e pensou assim, cara, o que eu fiz com esse homem? Esse homem de bem, um homem bondoso, quanta caridade, olha o que eu escrevi sobre esse homem. Eu tenho que retratar isso. E aí ele falou assim, ele me deu um livro, o que está escrito naquele livro? Ele pegou o livro, foi olhar lá, meu querido Davi Nasser. Ele sabia que era eu. Tem né, escrito, né, no Google, você vai lá, procura, está tudo lá, né? Eu tentei ser oculto, me ocultar, mas ele sabia. Como é que ele sabia que eu era o Davi Nasser? Ninguém me conhecia. O repórter estava iniciando na sua carreira, né? Meu querido Davi Nasser, né? Aí falou um monte de coisa, elogiando ele, coisa e tal. Aí ele ficou com aquela vontade de retornar, retornou, e aí depois fez uma reportagem maravilhosa sobre o Chico, né? Se retratando totalmente, né? Então, às vezes, a gente toma esses caminhos do que a gente não conhece, né? Então, a gente deu alguns exemplos, né? E a gente, sem contar o doutor Bezerra de Menezes, né? Doutor Bezerra de Menezes, a gente pode dizer,
tem um capítulo do Evangelho que é o homem no mundo. E quando alguém pede para a gente fazer uma palestra sobre isso, eu penso lá no Dr. Bezerra. Porque o Dr. Bezerra, ele mergulhou, né, gente, no nosso mundo, e ele atuou em todos os segmentos, né, que a gente possa imaginar, exemplificando para a gente como nós podemos estar onde nós estivermos de ser uma pessoa boa, uma pessoa que não se envolva, né? Ele foi industrial, ele foi médico do exército, pai de família, casou 2 vezes, teve alguns filhos, só porque ele é doutor Bezerra, os filhos dele vieram todos com saúde? Não vieram. 2 deles altamente obsediados, né? Muito comprometidos. Então, o doutor Bezerra, mergulhado em todas as questões humanas, ele triunfou, foi até meio político, gente, mostrando para a gente, foi convidado, foi presidente da Federação Espírita Brasileira para unir aquela federativa, né, que estava iniciando, cada qual por um lado, uns achando que o André Luiz era assim, outros achando que as obras kardecianas eram assado, coisa e tal. Ele uniu aqueles espíritas da época todinho, né, no mesmo foco, uniu todos eles, né, e hoje nós temos a nossa Federação Espírita Brasileira, né, ordenando todas as casas espíritas aí, dando caminho, né. Pois bem, vamos lá. Então, o que nos qualifica, né, como virtuosos? O caminho, né? Aí ele responde assim para a gente: a modéstia, o desinteresse real pelo que se pratica de bem, não se esperando nada em troca, nem mesmo a gratidão. Muita gente faz alguma coisa sempre esperando alguma coisa em troca, né? Aí quando a pessoa não é grata, a pessoa fica chateada às vezes, né? Poxa, eu fiz, aí começa a jogar seus 4 ventos, eu fiz isso, fiz aquilo, olha, a pessoa nem não é grata por nada, né? Poxa, eu fiz tanta coisa por ela, pelo menos podia ter agradecido, feito um agradecimento, mas nada. Até isso mesmo a espiritualidade fala, e nós ainda temos essa coisa, né, da gente fazer alguma coisa para alguém e ficar esperando. A pessoa não fala, a gente fica chateado. Aí a gente vê, eu fiz tanta coisa por ela e olha, ela nem me agradeceu. Vamos esperar nada, gente, né? Vamos esperar retorno nenhum. Vamos fazer por fazer. E se a gente vê os resultados, poxa, como aquilo vai fazer bom para a gente? A gente vê alguma coisa que a gente pode fazer para outra pessoa, a pessoa não tem condição, não tem situação nenhuma. Aí você vai, pô, o que eu posso fazer? Posso fazer isso. Então vai lá e faz. Não espera nada. Não espere nada, nem agradecimento. Se a pessoa agradecer, que bom, ótimo, está maravilhoso. Se não agradecer, fiz o que eu tinha que fazer. Isso você vai levar junto contigo, que é o bem maravilhoso que você vai ter. É da gente fazer sem esperar nada em troca. Né? Muitos de nós ainda não conseguiu entender isso legal. Então, aí o nosso François Nicolas Madeleine, está lá no Evangelho, a virtude, está lá no Evangelho, capítulo, foi um grande trabalhador, né, ligado à igreja, né? É que eles desencarnam, chegam do outro lado e se veem como espíritos, né? Se veem como espíritos. E como espíritos, né, entram na realidade da situação e vão trabalhar para que as verdades sejam reveladas, né? Que Jesus falou para a gente. Conhecereis a verdade nos libertará. As verdades estão aí. E ele nos ajudou muito a Kardec, né? No Evangelho, uma mensagem de 1863, ele fala assim, né? Esse nosso irmão ali, ele fala assim:
A virtude é uma graça a que todo espírita, olha só, o cardeal, né, trabalhando conosco. Nosso Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, tantos outros, foram da igreja, hoje estão trabalhando conosco, né? E ele fala assim, ó, a virtude é uma graça a que todo espírita sincero deve perseguir e alcançar. Ele sabe das nossas dificuldades, por isso que ele fala espírita sincero, né? Ela se reconhece o verdadeiro espírita pela vontade firme e constante de querer se transformar. Então, dizendo de se transformar, de querer se transformar, a vontade, né? Que nós estamos muito nesse âmago da vontade. Nem tudo a gente consegue, mas ele sabe que nós estamos a caminho. A importância é você querer, né? Isso é o mais importante. Pratico o bem com desinteresse completo e inteiro. Estão batendo muito nisso, né? O vício, ele não está entrando nos vícios do cigarro, no vício do fumo, estão falando dos nossos vícios, né, morais. São muitos, né? Não estão falando das coisas materiais, dos vícios, né, que a gente tem. É outro tipo, né? Estão falando mais desses vícios morais que a gente tem. Muita coisa ligada, eles batem muito nessa tecla aqui. Desinteresse completo, inteiro, esquecimento de si mesmo, que às vezes a gente não consegue fazer ainda. Verdadeiro esquecimento de si mesmo, né? Trabalhar pensando no outro. O homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Vamos lá de novo. O homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Aí eu lembrei disso aqui do nosso amigo Sócrates, né? Amigo mesmo, porque é um amigo que eu estou sempre recorrendo, estudando, né? O Jesus, né? Se comenta, nossos amigos espirituais, mas o Sócrates foi um homem de muita sabedoria, de muitas virtudes, né? Ele não era um homem de bem completo, era um homem de bem a caminho, né? Mas eu lembro da passagem, que eu até falei aqui na última palestra, que ele, Querofonte, ele tinha um amigo dele, e até um estudante, vamos dizer assim, né? Seguidor, que Querofonte ficava deslumbrado com o que Sócrates falava. Então, falando em 500 anos antes de Jesus, hein? Com o que Sócrates falava. Sócrates é tão importante, mas muito importante mesmo, que ele está no início do Evangelho. Kardec reconheceu essa importância, essa sabedoria, né, de Sócrates, porque ele já falava do mundo espiritual 500 anos antes. A doutrina espírita veio em 1857. 500 anos antes de Jesus vir, o Sócrates já falava sobre o mundo espiritual, comunicação entre os espíritos, chamado de demo, né? Demo é como se fosse o espírito, né? O termo que ele usou na época. E ele falava, um homem muito virtuoso. E aí Querofonte, resumindo, Querofonte, ele falou assim: quero saber o que os deuses acham sobre Sócrates. E ele foi lá ao templo de Delfos, que era o templo do deus Apolo, né? Olha como a espiritualidade em todos os tempos não perdem tempo com a gente. Nós estamos falando de Deus Apolo. Mas por trás disso aí, desses templos, eles usavam tudo que precisava para nos auxiliar. Que estava lá no templo, né? Lá no oráculo, né? Estava escrito bem assim, né? Eu vou falar em português. Escrito assim: conheça a ti mesmo. Quem é que falou isso? Foi Deus Apolo. Mas foi o Deus Apolo. A espiritualidade, né, gente? Usando a nossa ignorância, mas tentando nos ajudar com aquela nossa ignorância, né?
E dentro desse templo tinha as pitonisas. Pitonisas, sacerdotisas, elas que hoje a gente sabe que são médios, né? Eram médios que recebiam as comunicações de quem? Do deus Apolo. Recebia a comunicação da espiritualidade amiga, que estava ali trabalhando, e sempre aproveito, né? Você vai onde você for, igreja, onde for, onde tem uma brecha que eles possam penetrar para levar o bem, eles vão fazer. E eles usavam a pitonisa. E aí Querofonte, todo alegre e satisfeito, perguntou a pitonisa: olha, Sócrates é um homem, olha, maravilhoso. Eu queria saber, né, do deus Apolo, que era o deus, né, do templo, qual o homem mais sábio que existe? A pitonisa, né, entrou em concentração, mensagem, né? Aí vem a mensagem: não existe no tempo atual, homem mais sábio do que Sócrates. E era mesmo, que ele era aquele enviado por Jesus, preparando o caminho para Jesus vir depois, né? Já mostrando até essa parte do mundo espiritual, que não foi muito bem compreendida, ele acabou morrendo, tanta coisa que ele quis mostrar, né? Aí, Querofonte foi todo orgulhoso, sorrindo para o seu amigo: Sócrates, você é o homem mais sábio do mundo, Sócrates, meu amigo, né? Sócrates olhou para ele, baixou a sua cabeça e falou assim para ele, né? Esse é um homem tão simples, não sei por que estão me dando esse título, né? Eu conheço um pouquinho mais do que os outros e tento ensinar aquilo que eu aprendi para passar para os outros. Aí fala aquela frase que está marcada, né? Só sei que eu nada sei. Veio daí, né? E ele completou para Querofonte, não com vaidade, com orgulho, né? Mas com muita humildade e simplicidade, né? Falou assim: sábio é aquele que reconhece as suas próprias ignorâncias, Querofonte. E eu sei das minhas ignorâncias, né? A Querofonte, né, viu a humildade de Sócrates, né? Os homens virtuosos são isso, modestos, virtuosos, né? São pessoas simples, humildes, né? Que não precisa ninguém falar, exaltar, ele não vai ficar vaidoso, não vai ficar enchendo na bola, né? É muita gente que às vezes vê a pessoa um pouquinho só, a pessoa já acha grande, né? Acha vaidosa, bela, querendo ser melhor que muitas coisas. A gente vê que, né, precisa de muita evolução para um dia chegar lá. Mas então, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Olha o Sócrates, né? Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho, né? Então é preferível a gente estar nessa situação do que a gente se achar orgulhoso. E é o vício que eles mais batem aqui no livro dos Espíritos, sobre esse vício chamado egoísmo, orgulho e vaidade, né? Os outros vícios que a gente já falou, eles não estão tratando aqui. Mas vamos continuar. Ah, tá, faltou essa parte. Pelo orgulho é que a humanidade sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Tá? Então vamos lá. O que desqualifica a gente, né? A ostentação das nossas virtudes, não saber a mão esquerda, que é a mão direita, a vaidade, egoísmo, orgulho, desordena as mais belas qualidades, anulando desta forma todo o mérito real que possamos ter, né? Então é muito assim, a gente fica até com um pouco de dó, né? A gente tem amigos e a gente tem que falar a realidade, tá, gente? Falar a realidade, que a gente aponta lá para a igreja católica, aponta lá para a evangélica, aponta para ali, aponta para cá. E nós temos que saber que também dentro do nosso movimento a gente tem pessoas assim, né? Tem um amigo nosso,
vocês vão saber quem é, mas que toda vez que me encontra, o cara chega pra gente e diz, olha, fiz palestra ali, fiz palestra aqui, fiz palestra ali, aqui, não sei aquela coisa e tal. Pô, tô cheio de palestra para fazer. Eu assim para ele, o que tu tá aprendendo com isso? Eu não falo, lógico, né? Mas o cara acha que aquilo ali para ele fazer palestra. E um monte de lugar, ser chamado para um monte de lugar, que ele é o homem de bem. Eu olho, pô, que legal, cara, que bom, né? Tá bom, continua, cara, continue praticando, continue ensinando. Dá vontade de falar assim para ele, mas tenta praticar o que eu falo. Né? Me calo. Ainda temos gente assim. Não é só 1, 2, 3, não. Tá? Tem muitos amigos espíritas, palestrantes, que às vezes o cara chega achando que isso aí é maravilhoso, né? E a gente tem que prestar. Às vezes a pessoa tem uma fala bonita, bacana, legal pra caramba, mas que fruto aquela árvore ali está dando? Será que esse fruto está fazendo palestra ali, palestra aqui, coisa todas as cada espírita me chama, olha, pô, se exaltando, né? Cara vaidoso. Os vícios morais que nos inclinam para o mal, que nos levam a costumes e condutas nocivas, né? Aí eles falam, batem muito aqui nos vícios morais, né? Que nos inclinam para o mal, que nos levam a costumes e condutas nocivas, né? A gente tem que estar muito atento, né, gente? Fazer o que Santo Agostinho pede para a gente, muito importante. Eu falo para vocês sinceramente, não é toda noite que eu consigo, não. Mas a grande maioria das vezes eu faço a minha oração, né? Viro para o meu lado, faço a minha oração e paro um pouquinho, né? Antes de dormir e penso, pô, o que eu fiz de legal hoje? O que eu fiz de ruim? Caramba, eu falei uma palavra para minha esposa, não foi legal, né? Tentar acertar com ela amanhã, ou com a minha filha, ou com o meu vizinho, né? E a gente tenta sempre estar trabalhando isso, que é importante, né? O egoísmo, a espiritualidade fala, é o pior dos vícios, que se encontra entranhado nas pessoas para se libertar dele, é preciso muita perseverança e vontade no caminho do bem, né? O egoísmo, as três, né? São sempre as três: egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? São os piores vícios que a gente tem. A gente se preocupa muito com os vícios, às vezes, das coisas materiais, que é importante que a gente trabalhe, né? Mas que a gente se preocupe nessas três que nos levam a todas as outras demais. Então, a 895 do Livro dos Espíritos, ela fala assim: além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Sinal mais característico da imperfeição, né? Aí o Voltor já fala aqui pra gente, ó, o interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque, né? A dica aí deles pra gente, né? Pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo homem de bem. Às vezes o homem considera aquela pessoa maravilhosa um homem de bem, né? Mas essas qualidades, ainda que assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto, né? Então, a ferida, né, que às vezes a pessoa toca e a gente não quer que ninguém toque na ferida da gente, né? Aí é aquela fera que está dentro da gente, está ali guardada, a gente tenta suprir, mas alguém fala uma coisa assim, grosseira para a gente, né? Aquela fera tenta logo sair, né? Mostrar logo só as garras, né? E aí, dependendo da evolução de cada um, né, vai se apresentar nas suas mais diversas formas, até uma forma agressiva, até tirando a vida do outro, né? Como a gente vê aí nos nossos tempos aí.
É essa fera que está dentro da gente que a gente precisa controlar, aprender a controlar, né? E como é bom quando a gente sente que ela está pronta para sair de dentro da gente, né? Quando alguém nos agride muito, ou uma situação muito complicada, mas a gente segura, né? É isso que é legal. Esse aqui a gente está a caminho. Para o Chico não tinha dificuldade nenhuma, né? Chico, a pessoa, Chico ria. Chico ria. Eu não consigo rir. Mas o Chico ria, né? O Chico ria. Gandhi, né? Soldados ingleses chegavam lá, humilhavam o Gandhi, faziam de Gandhi coisa tão grande, olhavam aquela carinha de ternura, né? Lembra do Gandhi? Aquela carinha simples, olhavam para aquele soldado, ria, tá bem, meu filho, tá bem. Né? Já sabe dominar a fera que tinha dentro dele, né? Essas criaturas já sabem controlar, essas feras aí. E a gente tem que fazer, às vezes, muito esforço. Como é bom que a gente vai alcançando degraus um pouquinho maiores e a gente vai conseguindo cada vez mais controlar, né? Isso que é legal. Isso que a espiritualidade fala, que a gente precisa, né? O verdadeiro espírito é esse, né? É o que está a caminho. Não é aquele que já está o perfeito homem de bem, o que está a caminho, né? O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se revela, todos o admiram como um fenômeno. É o que a gente acha dessas criaturas. A gente olha para o Chico, pô, nossa, como é que pode, né? O Chico, olha o que o cara falou, olha como o cara melhorou, e o Chico está ali, plácido, tranquilo, né? A gente acha um fenômeno, é uma coisa que deveria ser considerado normal, né? Mas entre a gente ainda não é. A grande maioria de nós ainda não conseguimos ser assim, por isso que é raro, por isso que é fenômeno. Aí a gente chama esses grandes missionários, né, como exemplos para a gente, e a gente trabalha com as virtudes que eles nos passam, né? A 897, é repreensível que ele faz o bem sem visar recompensa? Veja bem, gente, né? Então não tem que esperar nada. Olha o que eles falam. Tem as coisas, né? Muito bem dosadas, muito bem medidas que eles colocam para a gente. Mas na esperança de ser recompensado na outra vida, para que lá sua posição seja melhor, esse pensamento prejudica seu progresso? Olha o que ele responde para a gente, né? O bem deve ser praticado com desinteresse. Né? Não se esperar nada de troca, não fazer o bem esperando assim, eu vou lá para o mundo de regeneração, né? Vamos ter merecimento natural, fazer o nosso trabalho, né? Sim, visando alguma coisa melhor, que eles falam aqui para a gente, mas não com esse fim. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para livrar-se da penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Não, né? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, que sofre, que já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que é mais positivo, faz o bem por cálculo e não motivado pelo ardor natural do seu coração. Então, faz parte, né? A gente não ficar tendo aquele interesse, né? Fazer aquela coisa esperando outra, mas deixando na mão de Deus, que Ele vai ver, vai reconhecer e vai nos dar aquilo que é de nosso merecimento, né? Sem que a gente fique cobrando nada. A 894, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimento que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza, que lhes é própria, e a vence? Olha que pergunta legal, né?
só não tem que lutar, é o que eles falam para a gente, né? Só não tem que lutar aqueles que já o progresso é realizado. Esses lutaram em outros momentos e triunfaram, quer dizer, lutaram para conquistar o que são hoje, né? A gente olha lá o nosso Emmanuel lá atrás, né? Era aquele senador vaidoso, orgulhoso. Ele era muito egoísta, né? Mas vaidoso e orgulhoso ele era. Ele era um homem sábio, mas ele ainda não tinha conseguido ainda entender o verdadeiro bem da vida, né? Nem reconheceu quando Jesus o convidou para a sua obra. Ele convidou, precisou a sua filha pegar aquela doença, a lepra, né? Precisou a sua esposa acabar morrendo junto às feras dos outros cristãos, né? Para ele começar a entender, né? Mas ele, no final da sua vida, ele estudou tanto a Jesus, né? Ele correu atrás, né? Saiu correndo atrás no final da vida dele. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Começou a compreender quem era Jesus, né? Tanto que na outra encarnação ele já veio como cristão. Mas ele correu atrás para compreender, né? Mas ele precisou ter várias encarnações, livrar, né? Lutou muito até triunfar, para estar aqui conosco, passando aí a mensagem. O livro Fonte Viva tem aquela mensagem maravilhosa, né? Tantos outros livros que o Emmanuel deixou para a gente. Um exemplo: por isso é que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações parecem simplíssimas. Igual o Chico, né? Não tem esforço nenhum, ele sorri, nem aquele sorriso forçado, não. Aquele sorriso de compreensão, né, da ignorância do outro, né? Que aquele irmão um dia ia chegar lá, ia ser uma pessoa melhor, mas naquele momento ali ele era aquela pessoa ignorante, ele tinha ignorância no sentido de compreensão das leis divinas, né? Ele sorria com simplicidade. O bem se tornou um hábito para eles, é um hábito, passa a ser um hábito, coisa normal. Merecem as honras que se costumam tributar velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos, né? Vocês alcançaram as boas virtudes. Então, continua 894. Porém, saibam que nos mundos mais adiantados do que este, o nosso, o que entre vós representa a exceção é uma regra. Todos são bons, procuram ser harmoniosos, né? Procuram se auxiliar mutuamente, não como a gente vê no nosso mundo, né? Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque só são habitados por bons espíritos. Tem um capítulo do Evangelho que fala só sobre isso. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Totalmente inverso da gente. A gente olha aquele que faz bem e a gente acha uma grande exceção. Eis porque os homens são prósperos neles, né? O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção, né? Mas fiquemos contentes conosco mesmo, porque com certeza, se cada um de vocês estão aqui hoje, ou quem está na sua casa assistindo, né, ou vai assistir depois, já tem uma boa intenção, né, de procurar conquistar essas virtudes em sua vida, que é o grande passo, é o grande caminho, muito laborioso, muito trabalhoso, dia a dia, mas no caminho reto para a gente ser um dia homem de bem, completo como foi Jesus, né? E é. Então, gente, é o que eu tinha que passar aqui, espero que tenha sido entendido e que todos nós façamos bom proveito do que a gente aqui estudou nessa tarde. Muito obrigado, então, até a próxima. Agradecemos ao Walter pelas reflexões na tarde e vamos passar agora para o segundo momento da nossa reunião, que é o passe individual.
E nós pedimos às pessoas que vão receber o passe que permaneçam em seus lugares, sentados. E pedimos aos passistas que se coloquem em posição para o trabalho. Foi? Pensando em Jesus, graças a Deus. Senhor Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, estamos chegando, Senhor, aos momentos finais da nossa reunião e queremos, Senhor, agradecer por tudo. Agradecer, Senhor, por essa casa que nos acolhe. Agradecer, Mestre, por estarmos sempre aproveitando essa oportunidade que temos de estudar, de aprender, de caminhar, Senhor, sempre um pouco mais na Tua direção, na direção do bem. Temos tanto a agradecer, Jesus, mas ainda temos muito a Te pedir. E nesse instante, Senhor, pedimos que tenhamos força, ânimo, coragem para procurarmos dentro de nós as nossas virtudes, que às vezes até mesmo nós, Senhor, sabotamos. Que nós possamos, Mestre, fazer as nossas reflexões, as nossas viagens para o nosso interior, buscando dentro de cada um de nós aquilo de melhor que nós temos.
para que possamos, Senhor, dividir entre as pessoas que conosco convivem e também, Senhor, com aquelas pessoas que muitas vezes nem conhecemos, mas que sentimos a necessidade de nos aproximarmos delas e dividirmos um pouco daquilo que temos de bom dentro de nós. Queremos também, Senhor, pedir pelos nomes que foram colocados na caixinha de prece e por aqueles também, Mestre, que não foram colocados lá, mas que nesse instante vêm à nossa mente, aos nossos corações, que eles sejam envolvidos por Ti e ajudados, Senhor, em cada necessidade. Pedimos também, Jesus, pelo Walter, pela sua família, que ele continue nesse trabalho de divulgação da doutrina, esse trabalho de amor, que tanto ajuda, não só a nós, mas a ele também, como a todos os divulgadores da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, finalmente, por cada um de nós aqui presentes, que tenhamos sempre a coragem e principalmente a vontade, Senhor, de vencer os nossos vícios e realçar as nossas virtudes que todos nós temos. Que possamos, Senhor, contar sempre contigo nessa nossa empreitada, nessa nossa caminhada. Assim, Senhor, de corações agradecidos, nos despedimos na nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.